Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles falam Douglas Suchensky, esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta sexta-feira, 5 de julho de 2013. Lembrando que hoje, 4 de julho, foi feriado nos Estados Unidos, ou ainda é feriado nos Estados Unidos, então os índices americanos aí pouco se movimentaram, os futuros quase nada. Tivemos aí alguma movimentação dos mercados paralelos, os mercados contínuos. E lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC_Brasil, nos siga no Twitter. Só para comentar, tivemos aí a participação do nosso lançamento do nosso aplicativo para celular, que em breve teremos em português. Todas as pessoas que participaram da nossa campanha, claro que ninguém sabia até então, receberam prêmios, ou seja, mais de 350 prêmios foram dados, estão sendo dados, né, a todas as pessoas que participaram nas redes sociais. Então, venha participar também, você pode nos seguir aqui no Twitter. E também no Facebook estamos como Investidor Exitoso. Muito bem, vamos com o nosso calendário econômico. Esta sexta-feira, as principais notícias do dia temos na sessão americana. Vamos aqui o horário de Brasília, horário de verão off. Vamos passar para sexta-feira. Temos aqui na Suíça, às 4 da manhã, índice de preço ao consumo, IPC na Suíça. Temos também às 7 pedidos de desemprego. Temos aqui também às 9h30 da manhã várias notícias, por exemplo, promédio de ingressos por horas nos Estados Unidos, mudança de emprego no Canadá, mudança de emprego não agrícola nos Estados Unidos, taxa de desemprego nos Estados Unidos, taxa de desemprego no Canadá e média de horas trabalhadas semanalmente nos Estados Unidos, além de nóminas privadas não agrícola, também às 9h30, fechando às 11 índices de gestoras de compra IVA para o Canadá. Muito bem, vamos com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Lembrando mais uma vez que hoje, 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, os futuros fechados, New York Stock Exchange, Chicago, tudo fechado aí. Volatilidade muito pouca, volume muito baixo. Vamos começar então pelo DAX 30, o índice de Frankfurt, que realmente repicando com muita força. Vejam como veio visitar a média móvel de 200 períodos aqui no diário, tocou repicando aí, agora está tratando de romper os 8.031. Se romper os 8.031, 8.075 poderá ser a seguinte resistência, em caso de que rompa aí sim entraria em zona fluida até os 8.220 pontos. De fato, para buscar uma compra, esperaria a ruptura dessa LTB, que rompesse esses tetos aqui e apresentasse um pivô, um padrão, uma P-formation, um mínimo maior, um higher low, para uma eventual operação compradora no DAX 30. Já no K40, o índice de Paris, vemos que também repicando com muita força, visitou a média no semanal, o diário deixando aqui a famosa figura do martelo, está tratando de fazer a ruptura agora desta resistência dos 3.811, se o fizer, aí a próxima parada poderia ser aqui nesses pivôs que temos aqui, nesses doble pivôs, pivôs duplos nos 3.836 pontos, em caso de romper aí sim os 3.879, poderiam ser a seguinte parada neste K40. Já o FTSE, o índice de Londres, hoje repicando com bastante força também. Vejam como repicou justamente nessa diretriz altista, essa terciária que temos aqui, porém faz um breakout failure, não conseguiu ficar por aí, está agora numa zona de resistência. Os 6.400, acima de 6.400 pontos poderia ser um ponto interessante, uma zona importante aí que poderia visitar os 6.532 pontos, 6.540 inclusive no semanal. Porém, intradia vemos que está bastante esticado já em 4 horas, poderia fazer uma correção. Se romper aqui os 380, a média móvel de 200 períodos, os 437 poderiam ser a seguinte resistência no FTSE. E o Eurostock 50, o índice das 50 principais empresas da Europa, vemos que rompeu com bastante força a média móvel de 200 períodos aí no weekly, está em zona fluida, poderá visitar os 2.696, 2.700 pontos, que seria uma correção profunda e poderemos pensar em mudar a mão aí já para compras. Já no
diário está tratando, bom, fez a ruptura do 2.634, se manteve acima, fechou praticamente nas máximas. Tem zona de fluidez, ainda que temos vários tetos aqui, né? Aqui, vários pivôs. Poderia gerar uma pressão vendedora nesses níveis. Vamos ver aí se fizer a ruptura desses níveis. Poderá visitar, por que não, aqui os 6.670 aproximadamente. Bom, vamos fazendo um repasse rapidamente pelos americanos, já que os futuros estavam fechados. Esse é o mercado contínuo dos CFDs, dos ETFs. Vejam que o Standard & Poor's segue repicando no semanal, já tem pinta aí de fará uma correção mais profunda, ainda é ordenada. Então vamos ver aqui no diário. Poderia voltar a visitar os 1.631 pontos, o Standard & Poor's. O movimento está um pouco esticado já em velas, um pouco sobrevendido. Porém, com as notícias e os movimentos da Europa, é bem provável que esses índices americanos venham com força compradora nesta sexta-feira. Já o Nasdaq, praticamente a mesma situação, a diferença é que já faz uma correção mais profunda no semanal. E agora tem possibilidade de voltar a visitar aqui os 3.000 pontos. Aí será divisor de água. Se romper os 3.000 pontos, poderá voltar a visitar aí os níveis históricos. E o Dow Jones também rompeu a resistência aqui dos 15.000 pontos. Tem um pouco mais de espaço para visitar os 15.110. Em caso de romper esses níveis, teremos aqui uma resistência menor nos 15.172 antes de poder visitar os pivôs anteriores aqui nos 15.300 aproximadamente. Muito bem, hoje como fundamental aí o Draghi falando, presidente do Banco Central Europeu, que a tendência deu a entender que poderá baixar ainda mais os juros, né? Ou seja, o dinheiro estará mais barato na zona do euro. Os índices europeus repicaram, subiram com muita força, dando a entender que na América poderá ter o mesmo sentido. Assim que, bom, vamos estar pendentes, possivelmente tenhamos uma sessão verde, vamos ver aí, nessa sexta-feira, de repente os índices abrem com algum gap, vamos estar pendentes. Muito bem, sou o João Suchensky, esse é o nosso informe diário para índices americanos e europeus. Espero vocês amanhã no nosso canal. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.